O Viver em Brasília hoje está abordando um tema curioso, sedutor, mágico, que é o assunto dos oráculos, especialmente o tarô. E eu estou aqui com o analista junguiano, o João Rafael Torres. Que bom te ouvir, te ver, te conhecer. O tarô é o quê? O tarô, formalmente, o tarô é um conjunto de 78 cartas que tem uma origem incerta. Mas historicamente o que a gente tem registrado é de cartas que surgiram no século XIII, cartas de brincar, elas não nasceram com uma função mágica. Por exemplo, as pessoas vêm aqui ou vão buscar alguma resposta ou alguma orientação do tarô, seja no âmbito profissional, pessoal, emocional, de saúde, financeiro. Elas fazem perguntas ou é o assunto que está no ar e as cartas vão respondendo? É feito das duas formas. A minha experiência me mostra que é mais interessante que nós deixemos o tarô falar com mais liberdade num primeiro momento, para que ele possa eleger aquilo que é prioridade para ser visto, para ser tratado naquele primeiro momento, e depois nós passamos para perguntas mais investigativas sobre os aspectos que nós conseguimos identificar como negativo, como problemático. Por exemplo, a Joana, Maria, o Francisco ali do outro lado, eles estão tristes por algum motivo. Eles poderiam agora, por exemplo, mandar um e-mail para mim, falar: Mônica, pergunta aí para o João se o meu namorado vai voltar. Funciona sem ser presencial? Funciona sem ser presencial. Pode não dar respostas tão diretas como essa, se meu namorado vai voltar, se eu vou perder o emprego. Porém, o que se espera de um oráculo, não só do tarô, mas de qualquer oráculo, é que ele nos coloque a pensar. Ele nos dê ali uma possibilidade maior de reflexão, para que a gente possa enxergar a mesma realidade, só que com outros olhos. Vamos olhar um pouco essas cartas? Nós vamos ter aqui 78 cartas, por exemplo. Deixa eu tirar aqui uma carta bonita que temos aqui, que é o Sol. O Sol, ele surge dentro do tarô como o Sol é o centro do mundo dentro do tarô. A gente tem ali uma imagem daquele que gera órbita, daquele que gera luz, daquele que esclarece. Esses 5 de ouros, onde nós vemos aqui uma imagem de um mendigo aguardando o que sobra do banquete lá fora, que vai evidenciar as relações de dependência que nós estabelecemos na vida. E que também questiona até que ponto essas dependências são saudáveis ou não. E tem esse preconceito com a carta da morte. Ela não significa necessariamente a morte física. Não, com certeza não. Nós precisamos morrer todos os dias. Então, a vida, ela só existe, a continuidade na vida, justamente porque nós vamos nos destituindo de papéis. A morte, ela fala justamente disso. É mostrar que uma determinada realidade, um pedaço da gente tem de morrer para que um novo aspecto possa nascer. Agora, naturalmente, é uma carta das cartas malditas. Não que elas tragam maldições, mas elas são mal explicadas, mal evidenciadas. Por quê? Porque quando nós falamos em morte, nós falamos em dor, nós falamos em luto, nós falamos em apego. E esses são aspectos que ninguém quer viver. Porém, muitas vezes nós precisamos lidar com a dor, lidar com o apego, lidar com o luto, para poder crescer. Você que está assistindo agora o viverembrasilha.com.br e está com alguma pergunta, algum questionamento, manda um e-mail para mim, monicanobrega@viverembrasilha.com.br, e nós vamos passar essa pergunta para o João e ele vai responder para você com as cartas. Topa? Topo. Só lembrando que as respostas, elas não são respostas determinantes, até porque
isso seria diminuir a capacidade das pessoas de decidir sobre a própria vida. Elas servem para que nós tenhamos uma nova reflexão, para que a nossa visão, que é uma visão muito viciada, muito acostumada sempre com as mesmas coisas, possa ganhar novos elementos e a partir desses novos elementos nós possamos transformar a nossa realidade, a nossa vida. E aqui está o endereço do João. Você pode procurá-lo diretamente, mas manda pergunta para o Viver em Brasília que a gente vai voltar aqui para filmar. E agora você vai ver um pouquinho do que ele vai mostrar para o Viver em Brasília. Vamos lá?